Amém. 1 Samuel 15, verso 17 diz: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, trouxe Agag, rei dos amalequitas, e aos amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas, bois, melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, esse texto é muito conhecido. Bom, toda a Bíblia deve ser muito conhecida para nós, mas tem alguns textos que parece que as lições têm a necessidade de ser repetida aos nossos ouvidos, e esse é um deles, que muitas lições, uma situação de guerra, há um profeta na história, há a voz de Deus, há a conduta de um rei, não é uma pessoa comum, é um rei. Então as lições certamente são muito grandes, mas o que eu quero frisar aqui nessa noite, creio que pela misericórdia do Senhor nosso Deus, é a questão da conduta de um homem mediante uma repreensão. A Bíblia diz que Deus nos ama como um pai que ama um filho, mas também diz que esse mesmo Deus, a Bíblia diz assim: Deus repreende aquele a quem ama, açoita a quem tem por filho. Então significa que se Deus me repreende, significa que Ele me ama. Se Ele açoita, significa se Ele me castiga, significa que Ele me tem por filho. E o que é ser filho? Significa que Ele me tem por herdeiro de toda a sua glória. Então, se eu sou repreendido e açoitado, e reconheço que eu pequei, que sou digno daquela repreensão, daquele açoite, que eu tenho um delito na minha vida, e eu vejo que a mão de Deus me esmiuça e me joga lá no pó, eu deveria virar cambalhotas de alegria e dizer: Deus está me repreendendo, louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que Ele me ama. Deus está me castigando, significa que Ele me tem por filho, herdeiro de toda a sua glória eterna.
Significa que ele ainda tem para mim uma posição, como Jesus disse, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Então, se Deus me repreende, e Deus só repreende quando temos um delito, a questão é, muitas vezes, se reconhecemos esse delito. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, se Deus me repreende, Ele me ama. Agora, você viu Deus falando com Saul? Eu não vejo. Eu não vejo Deus repreendendo Saul, falando com Saul. Eu vejo um homem falando com Saul. Isso já é outro mistério. Tem gente, irmão, Deus não falou nada comigo, e esse púlpito falou alguma coisa contigo? Alguma pregação te espetou, te atravessou a tua garganta? Está querendo, você é o especial, Deus vai levantar do trono dele, vai entrar na tua casa, sentar no sofá, e faz um café para a gente que eu quero conversar contigo. A Bíblia mostra as regras de Deus, meu irmão, e as regras de Deus não se curvam ao meu capricho, meu orgulho, à minha vaidade. Se é o cachorro latindo falando comigo, eu tenho que me curvar diante do cachorro e dizer, fala, Senhor, que teu servo ouve. É assim que tem que ser. Se é a mula, se é o corvo, não interessa o que seja. O que interessa é que, não importando por quais caminhos, tem que ser a voz do Senhor. E cá entre nós, quando é a voz do Senhor, a gente sente. Quando é a voz do Senhor, não adianta, irmão. Não tem fuga, não tem sair pela tangente. Quando é a voz do Senhor, você sente que abalou lá dentro de você. Você pode tentar ignorar, mas que a ferida vai lá dentro da tua alma, aquela cicatriz não sai nunca mais, não sai. Agora, o orgulho do ser humano faz tentar ofuscar a voz de Deus muitas vezes. Mas o Senhor Jesus disse, se alguém não crê em mim, eu não condeno, porque as minhas palavras o condenarão lá no dia do juízo. Ou seja, muitas vezes você pratica, ou sei lá, você é digno de açoite aqui e agora, mas o resultado disso vai ser lá no dia do juízo. Esses são outros dos caminhos de Deus. Voltando então aqui, Deus usa um homem considerado, conhecido, profeta, para falar uma coisa muito terrível para Saul. Deus te rejeitou, tu não és mais rei em Israel. Que coisa absurda! Como é que um homem que é rei, comandando exércitos, e mais exércitos do que você imagina, comandando toda uma nação, simplesmente ia realmente aceitar essa palavra? O detalhe do reconhecimento. Ele reconhece o erro dele? Saul é um homem que reconhece o seu erro? Não, Saul não reconhece o seu erro. Vamos para a prova de que Saul não reconhece o seu erro. Diz, verso 23, o Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul não tem dúvida de que Samuel é homem de Deus. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, volta comigo, para que adore o Senhor. Ele reconheceu o pecado dele? Ele reconheceu a transgressão dele? Ele reconheceu o erro dele? Não. Se ele tivesse reconhecido o erro dele, a sentença já tinha sido dada. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas mais rei. Acabou. Que voltar como? Voltar para onde? Se ele tivesse reconhecido o erro dele, ele teria tirado as suas vestes reais, tirado a sua coroa, saído do trono e ido para a sua casa. Ele não reconheceu o erro dele. Lá mais adiante, no verso 29, na metade do verso 29, diz assim, no verso 30, né? Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor. Ele reconheceu o erro dele? Ele reconheceu a sentença de Deus?
ele aceitou a sentença de Deus dada através de Samuel? Não aceitou. Porque não tem esse negócio de honra-me diante dos anciãos. Não, ele não quis que Samuel fosse diante do povo e dissesse assim: olha, Deus rejeitou esse Saul aí, ele não é mais rei. Ele não quis isso. Nem ele mesmo nunca proferiu tais palavras diante de ninguém. Ele queria o quê? Ainda continuar vivendo de aparência. Honra-me diante dos anciãos, diante do povo de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Ele não está reconhecendo absolutamente nada da sentença que está sobre ele. Ele sabe que há um peso, logicamente, porque a graça se ausenta e ninguém tem como negar quando a graça se ausenta. Todo mundo, não importa o quanto o camarada é orgulhoso, caprichoso, vaidoso, quando a graça de Deus se ausenta, meu irmão, não tem para onde fugir. Que é muito fácil conviver com aparências do corpo para fora, mas do corpo para dentro pesa demais. E lá dentro só quem mexe é o poder de Deus, pesa demais. Então Saul é um homem que não reconhece, ou se reconhece, não aceita a sua repreensão, não aceita o chicote que Deus está trazendo sobre a sua vida. Ele busca o tempo todo um caminho de ainda se manter numa posição que o profeta está dizendo: Deus já te rejeitou e você já não é mais rei de Israel. Acabou o teu reinado. Repreensões. Se este homem tivesse humildade, eu não considero que ninguém que chegue à presidência do Brasil, a presidência de qualquer nação, eu não considero que homem algum tenha tanta humildade para sair do seu cargo e simplesmente ir para a sua casa e não desfrutar mais desta posição que para alguns é tão alguma coisa. Para mim ela não é nada, nem para a igreja do Deus vivo ela não representa absolutamente nada. Políticos e chefes de estado exaltados é lá no Gideão, em Santa Catarina, né? Aqui na geração de Jesus Cristo não temos chefes de estado exaltados, eles jamais sentarão atrás de um púlpito só servo de Deus. E se é lá para aquele lugar, esqueço o nome daquele negócio lá, Camboriú, lá em Santa Catarina, os encontros dos Gideões, isso é para lá. Mas enfim, aonde que um homem com tanta posição vai reconhecer alguém chegar e dizer assim: acabou para você, tá? Desce desse trono aí e vai para a tua casa, vai viver lá com a tua família, volta para o teu campo, vai cuidar de novo das ovelhas do teu pai, se é que ainda existe, das vacas lá do teu pai, vai plantar nas terras do teu pai, vai tocar a tua vidinha. E eu pergunto, cadê a humildade para isso? Onde está a humildade? Deus já falou aqui nesse ministério, para nós não nos preocuparmos com lideranças, porque as lideranças não vão se curvar à voz da restauração. O nosso objetivo é o povo. E tem mais, irmão, eu vou te dizer uma coisa: a voz da restauração chegou para a gente que não tinha nada, e só porque pensava que tinha. O cara tinha uma unção, alguém derramou um óleo, um azeite na cabeça dele, um desses azeites baratos, alguém derramou um azeite na cabeça dele e disse: a partir de agora tu é um pastor. E o infeliz achou que era, porque alguém deu um banho de azeite nele. Só por isso. Resultado, a voz da restauração chegou e ele não aceitou. Ele pensava que ele era líder, ele queria marcar uma reunião aqui comigo. Falei: meu irmão, não tenho tempo para reunião. Não, porque nós que somos líderes, calma aí, meu irmão, vamos com calma. Nós que somos o quê? Não, nós que somos líderes. Eu falei: não, negativo, eu sou um líder e não reconheço isso na sua vida. Eu sou líder, você não é líder. Quantos membros tem a tua igreja? Não, eu não tenho igreja, mas eu fui consagrado. Eu falei: meu irmão, eu não fui consagrado, eu sou líder, Jesus Cristo me chamou para liderar.
Mesmo se eu não tiver igreja, eu ponho um estudo e um vídeo lá na internet e eu alcanço o mundo com ele. Não preciso ter uma igreja com membros, cadeiras, pessoas. Eu tenho um ministério. E esse ministério existe, subsiste em si mesmo. Eu vou para a internet, eu vou pelas ruas, por onde eu passar, o que eu falar, surte o seu efeito. Eu destrono o diabo por onde eu passar. Se eu começar todo dia a parar numa esquina de qualquer rua e dizer assim, olha, todo dia às tantas horas eu vou estar aqui, eu formo uma igreja lá. Todo dia aquela hora vai ter gente indo lá para me ouvir, no meio da rua, na esquina. E eu dizia para esse rapaz, falei, meu irmão, não, alto lá. Não ouse pensar que eu vou fazer reunião com você. Eu não tenho nenhuma visão, nenhuma pretensão de achar que você é um pastor, que você é um líder, porque você foi consagrado. Nunca ouse, nem pense nisso. Então, pessoas que não têm nada, mas têm um falso nome, já se sente. Imagina o cara que é o presidente da nação, que é o rei de Israel. Imagina, irmão. Tem uma coisa que eu admiro, e quando eu vejo isso muito no homem, eu fico invejado. Um negócio chamado humildade. E tem mais, eu vou te dizer uma coisa. Eu era adolescente, eu senti inveja disso nas pessoas. Quando eu via pessoas mais velhas, jovens, eu via o comportamento da pessoa, falando manso, aquela coisa assim, eu via aquela pessoa tranquila, humilde, eu ficava invejado, eu dizia assim, eu quero ser que nem esse cara. Eu não sei o que eu sou hoje, mas que eu admiro isso, eu admiro, sempre fui apaixonado por essa palavrinha, humildade. Agora, o camarada está lá no trono, vamos dizer de mim mesmo, onde eu prego para o mundo inteiro, tenho 1000 vídeos lá na internet, pessoas baixando minhas mensagens do mundo inteiro, na última informação que tivemos, até do Vietnã. Se Deus chegar hoje para mim e dizer assim, Tupirani, você não é mais pastor, líder da geração Jesus Cristo, eu tenho outro bem melhor do que você para colocar no teu lugar. Qual é a minha atitude? Se é que eu tenho humildade, opa, dá licença, desliga o microfone, fecha a minha biblinha, fecha a igreja, Senhor, quando o Senhor mandar alguém para assumir, muito que bem, enquanto o Senhor não mandar ninguém para assumir, irmãos, olha, não vai ter mais culto, não tem mais igreja, até que Deus levante um novo líder, acabou a igreja. Essa é a atitude correta. Será que você imagina que alguém no planeta tenha essa conduta? Será que você pode imaginar se eu teria essa conduta ou não? Eu te digo, eu teria. Eu dou testemunho da minha vida perante o Deus vivo, que tem os olhos como chama de fogo, que eu teria, se um dia Deus disser assim, cortei de ti o ministério, perfeitamente, Senhor, está encerrado, acabou a história, eu teria. Mas irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu não acredito que exista outro homem no planeta igual a mim, eu não acredito com todas as letras, eu não acredito que um homem chegue a uma liderança e tenha a humildade que eu tenho de descer dela e entregar tudo. Eu tenho essa humildade. E eu tenho essa determinação, se um dia Deus me falar alguma coisa, tu pisou na bola, tu já não é mais o restaurador, perfeitamente, Senhor, está aqui, está tudo entregue, o que o Senhor quer que eu faça, para quem o Senhor quer que eu passe, o que o Senhor deseja, quem manda é o Senhor. Eu tenho essa humildade, ou sei lá se é humildade ou simplesmente conhecimento da verdade. Saul está numa posição muito alta a posição do homem, é rei de Israel, mas só que não interessa que posição nós chegamos, se chegamos a alguma posição é porque alguém superior a nós nos colocou lá, e esse que é superior a nós, pode nos tirar a hora que ele bem quiser. Agora, se ele não tirar, ninguém tira. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. O caminho que ele aplana, ninguém torna tortuoso. Saul
não reconhece. E como não reconhece, a repreensão, não recebe essa repreensão, não tem humildade. Qual é o final de todo aquele que não aceita a repreensão do Todo-Poderoso? Se eu traduzir, qual é o final de todo aquele que não entende o amor de Deus através de uma repreensão? O final dele onde é? Em cima da espada. É a morte. O final de quem não aceita a repreensão de Deus é a morte, porque Deus, quando nos repreende, Ele tem a intenção de nos dar a vida, senão Ele deixa a gente seguir o nosso caminho, simplesmente vira as costas, sai da nossa vida, nos abandona e deixa a gente seguir caminho sozinho. Vai dar em quê? Vai dar na morte. Agora, quando Ele repreende, é porque Ele está querendo ainda dar alguma oportunidade, senão Ele simplesmente viraria as costas, largaria de mão. Agora, a repreensão é uma das glórias que Deus tem para com os homens, uma das suas misericórdias profundas, porque quando um pai repreende um filho, é por ódio. Eu vou repreender esse meu filho porque eu odeio ele. Não, quando um pai repreende um filho, é porque quer que ele se torne um cidadão exímio, exemplar na sociedade. Um pai repreende um filho quando ele está na mesa almoçando, não é assim que se come, não é assim que se pega o garfo. Por quê? Porque quer quando ele estiver num restaurante, que todo mundo, ninguém fique reparando os modos dele. Menino, anda direito, não é assim que se anda, é assim, ó. Aí daqui a pouco vê o filho andando de novo de uma maneira desdeixada, dá logo uns tapas. Eu já te falei que não é assim que se anda. Porque odeia? É porque ama. Não fala essa palavra, isso é feio, vem cá, vou te explicar isso, isso e isso. Daqui a pouco o filho repete a palavra, já vai um tapa. Eu já te falei para não falar isso. É porque odeia? Jesus Cristo diz assim: eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Vou para o meu Pai e vosso Pai. E tem gente que não aceita ser repreendido. Irmão, a repreensão é uma glória. A repreensão é uma glória. Graças a uma repreensão, eu hoje estou de pé. Porque eu aceitei a repreensão. Não sei, se Deus não tivesse me repreendido, eu poderia estar me achando naquela situação que aconteceu na minha vida, o cara todo certinho, o cara todo justinho, o cara inteligente, o cara todo... E tem mais, eu estava até certo, porque quando a profeta desceu, lembra que eu falo que a profeta desceu no meio do mato, atrás de mim, num caminhozinho, uma senhora, e falou assim: ó irmão, quando você passou, Deus falou comigo e Deus tem um recado para você. Aceita, irmão, porque vem do Senhor. Olha, o Senhor está dizendo isso, isso, isso para você. E Deus está ainda te dizendo o seguinte: você está certo, mas mesmo assim Ele te manda ficar calado. Eu cerrei meus lábios e continuei a ver um caos diante dos meus olhos. E eu só lembrava daquela palavra: ficar calado. E aquelas coisas me instigavam, me provocavam. E eu lembrava: ficar calado. Eu venci, irmão. Porque eu aceitei a repreensão do Todo-Poderoso, eu aceitei. Aquela senhorinha chegou com muito carinho, com muita educação, mas ela falou, o dedinho dela estendeu mesmo: ó, você, meu irmão, você está até certo, mas Deus manda você ficar calado, fecha a tua boca. Eu ia dizer o quê? Se é Deus que está falando, fechei a boca, e olha onde eu cheguei, porque eu fechei a boca. E olha onde você está, porque eu fechei a boca. Você está aí porque eu aceitei a repreensão de Deus na minha vida. Não fiquei, não, mas eu estou certo, aquele cara está todo errado, e não sei quem, não sei que lá. Não me interessa quem está certo e quem está errado, interessa que eu tenho que seguir Jesus Cristo. O certo e o errado não me interessa, o que me interessa é Jesus Cristo. Se eu estou certo, se eu estou errado, se eu vou viver, se eu vou morrer, não me interessa, eu tenho que olhar as pegadas de Jesus e seguir elas. Se vai dar no abismo, na cova, na lama, não me interessa, é pegada de Jesus, lá vou eu. Se Ele me disse calar a boca, é calar a boca.
Eu só estou certo verdadeiramente quando obedeço a Jesus Cristo. Aí eu estou certo. Então, meu irmão, Saul não aceita essa repreensão. Ele não é aquela pessoa disposta a abrir mão de nada. Você vê que o orgulho dele, olha, volta comigo. Primeiro pede perdão a Samuel, vê se pode. Samuel tinha o que para fazer? Ele não está nem, na verdade, ele não está nem considerando que é mesmo Deus falando, porque ele diz, eu rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo. Ele está falando para Samuel, ele não está nem reconhecendo verdadeiramente que é Deus, mas ele quer Samuel, que é uma figura importante, uma figura que exalta a ele, que demonstra que está tudo bem. Se Samuel está do lado dele, o povo dizia, está tudo bem, Samuel, o homem de Deus, está do lado de Saul, é porque Saul está servindo ao Deus vivo, senão Samuel não ia colar com Saul, como muitas vezes as pessoas querem colar conosco, para aproveitar nossa imagem. Jesus, vai, diz que Deus não falou agora, diz que não foi o Espírito Santo que usou a minha boca, te frechou agora. Vai dizer que eu meditei, eu premeditei. Não, pastor veio para dizer aquilo. Vai, meu irmão, você que sabe se vai aceitar ou não. Tem muita gente, meu irmão, que quer usar a imagem dos outros, porque a imagem dos outros é lucro para ele. Essa é a verdade pura, nua e crua, com todas as letras. Então, ele quer, vem, Samuel, cola aqui comigo, me perdoa, volta comigo, por quê? Para que eu possa me exaltar diante dos anciãos de Israel, diante de toda a nação, diante de todo o povo. Eles precisam ver que eu estou bem contigo, para que eles me respeitem, para que eles considerem que eu sou o rei, que eu estou reinando, que eu sou dono do trono, eu sou o dono da coroa. Aí depois ele vai dizer, eu pequei, honra-me, porém, diante dos anciãos do povo de Israel, e volta comigo para que eu adore. Não tem humildade, não reconhece. A Bíblia diz que é o homem que muitas vezes repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Sabe, irmão? Irmão, é tão gostoso andar em paz com Deus. Como é bom, irmão, você andar e você olhar no espelho, na cabeça, a planta dos teus pés, e dizer assim, caramba, não tem nada que me acuse, estou limpo diante do meu Deus, que venha o inferno, porque eu vou vencer, porque Deus peleja por quem anda na presença dele. Você não tem ideia, quer dizer, você tem ideia, né? Expressões que a gente usa, como é maravilhoso nós olharmos para Deus e dizemos assim, pô, eu estou limpo, eu não tenho inveja de ninguém, eu não quero ver a queda nem a desgraça de ninguém, quero ver a justiça do meu Deus, mas o meu coração não tem amargura, não tem ódio, não tem inveja, eu não estou planejando mal de ninguém, eu não tenho uma palavra contra ninguém, eu não tenho uma língua que espeta ninguém, uma língua peçonhenta, eu estou limpo diante de Deus. Isso é tão maravilhoso, meu irmão. Mas tem pessoas que não, e mesmo quando são repreendidas, não são capazes de se corrigir. Nós temos um outro personagem que passou por uma repreensão, o rei Davi. O rei Davi, ele teve duas situações, uma do censo, que ele contou e não devia, e outra com Betseba. Lá no censo, Davi vem e o profeta diz assim para ele, tu contou o censo aí? Deus colocou 3 coisas diante de você, escolhe uma delas. Era tudo coisa horrível, tudo coisa horrível. Resultado, por causa da situação que Davi criou, Deus matou 70.000 guerreiros em Israel. Em nenhum momento, irmão, em nenhum momento Davi chega para tentar se justificar. Ao contrário, ele coloca a cabeça entre os seus joelhos, bota o seu rosto em terra, clama por Deus e diz assim, Senhor Deus, eu é que pequei,
eu e a minha casa merecemos morrer, essas ovelhas não fizeram nada demais, eu sou digno de morte. Sabe o que a Bíblia diz sobre Davi? Que é o homem segundo o coração de Deus. Você está pensando que Davi é o homem segundo o coração de Deus porque pegava uma espada, invadia o arraial dos inimigos e matava todo mundo? Qualquer um faz isso, meu irmão. Eu quero ver ter humildade de reconhecer os seus erros. Esse que é o homem raro, isso é que se chama homem de Deus. Puxar da espada, puxar de um revólver, assassinar, explodir bomba, isso aí é para servo do diabo. Humildade é para servo de Deus, porque Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que eu sou guerreiro. Não, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Davi, tu contou o censo. Tá, Senhor, o que eu faço? Aí o profeta vem e diz assim: olha, oferece um sacrifício a Deus. Ele vai lá no terreno de Araúna. Araúna diz assim: rei, meu senhor, que prazer ter o senhor aqui, o que o senhor quer? Eu vim aqui nesse terreno para oferecer um sacrifício ao Deus de Israel. O homem falou assim: o terreno é teu, as ovelhas e os bois são teus, está tudo diante de ti. Ele falou assim: não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Estava tudo lá. Ele falou: não, eu quero comprar esse pedaço de terra, eu quero comprar todos os bois que eu for oferecer, eu quero. Resultado, ele ofereceu e a praga cessou de sobre Israel. E ele continuou no reino, continuou como rei. Foi uma barra para Davi, porque agora Davi não pensa que as coisas são tão simples assim, meu irmão. Tudo tem a seu preço. Agora, quando Davi passava no seu cavalo, em Israel, ou na sua carruagem, muita gente olhava para ele e dizia assim: ah lá, ó, por causa dele, 70 mil pessoas morreram. Muita gente olhava para Davi e dizia assim, as viúvas: rei, eu moro naquela casa, meus filhos estão com fome, porque o meu marido morreu na praga por tua culpa. Você está pensando que todo erro não traz uma consequência? Todo erro traz uma consequência. Quando Davi caiu com Betseba, ele também reconhece a transgressão dele. Quando o profeta vai lá, conta a parábola, ele diz: esse homem é digno de morte. O profeta diz: esse homem é você. Ele cai na real e diz: é isso mesmo que eu fiz. Você não vê Davi questionando a repreensão. O homem diz assim: olha, a espada não se apartará mais da tua casa, assim como tu mataste a Urias pela espada dos filisteus, também essa espada vai ficar dentro da tua casa, e você vai ver horrores dentro da tua casa. E Davi viu horrores, mas nunca blasfemou, nem contra o profeta, contra a palavra, ou contra Deus. Ele assumiu, ele aceitou. Sabe por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era um guerreiro simplesmente segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, porque antes de sermos guerreiros de Deus, temos que ser homens de Deus. Tem muita gente que está dizendo: Deus, faz de mim um guerreiro. Deus está dizendo: primeiro eu preciso de homens, depois de guerreiros. Amém, meu irmão? Teve um outro homem que também foi repreendido, Moisés. Quando Moisés entra na tenda, diz assim: Moisés, tu não entrarás na terra prometida. Senhor, mas peraí, Senhor, eu tenho guiado esse povo. Não, eu te disse, ordena a rocha. Você foi lá e bateu na rocha. Mas Senhor, Moisés, tu não entrarás na terra. Senhor, tu não entrarás na terra. Senhor, tu não entrarás na terra e não me toques mais nesse assunto. Coitado de Moisés, né, irmão? Foi para a sarjeta, perdeu a liderança do povo. Nada disso, meu irmão. Reconheceu, entendeu o castigo de Deus, continuou reinando sobre o povo, perdeu a bênção da terra prometida, mas não perdeu o arrebatamento e não perdeu a glória do Todo-Poderoso.
Tem pessoas que não têm postura, não sabem levantar a cabeça, não sabem elevar os olhos para os montes e reconhecer que seu socorro vem do Senhor, só por causa de uma feridinha no calcanhar, só por causa de um punhalzinho atravessado na garganta, jogam tudo para o alto. Davi não jogou tudo para o alto, aceitou a repreensão e foi rei até os últimos dias da sua vida. Moisés não jogou tudo para o alto, perdeu a bênção de entrar na terra prometida, mas foi só o que perdeu aqui na terra, mas não perdeu nada lá no céu. Mas tem gente que é todo melindroso, não sabe levantar a cabeça, ainda pensa que é homem de Deus. Tem que reconhecer que andou iludido a vida inteira, meu irmão. Se você é homem de Deus, meu irmão, não é porque Deus te dá 2, 3 chicotadas que acabou a tua história, ela está recomeçando. Depende de você. Eleva os teus olhos para os montes e não pense que a igreja é a tua casa, aqui tu é repreendido mesmo. Não quer repreensão? Fica em casa. A igreja do Deus vivo é lugar de repreensão. Deus nos chama a correção e a conversão todo dia. Não quer ser repreendido? Fica em casa onde tu manda. Na igreja quem manda é o sacerdócio e Deus. É assim que funcionam as coisas de Deus. Não venha para a igreja com a mentalidade da tua casa. Esse território não é teu. Teus filhos não têm direito de fazer aqui a bagunça que faz na tua casa. Os brinquedos dos teus filhos, os brinquedos do meu filho estão nas nossas casas. A igreja de Deus não é palanque para ninguém. Moisés, tu não vai entrar na terra. Tá bom, Senhor. Quando ele está conversando com Josué, com Arão, ou com alguém lá, ele diz assim, olha, eu pedi ao Senhor 3 vezes para entrar na terra, e ele disse que eu não vou entrar, e Moisés está triste. Mas alguém diz assim, Moisés, tem uma família ali precisando de socorro. Beleza, vou lá. Lá foi Moisés, mesmo com a tristeza dele, mas não abriu mão da sua missão. Tem pessoas, meu irmão, que não sabem levantar a cabeça. Tem pessoas que não sabem andar mancando. Enquanto que outros são tão fortes que vão até se arrastando. Alguns, por causa de uma perninha ferida, entregam os pontos. Teve um homem que veio conversar comigo aqui desse ministério, não está mais aqui. E ele veio falar comigo, e realmente foi segundo a palavra dele. Ele falou, pastor, eu reconheço que eu perdi ministério, por isso, contou a história da vida dele, e eu realmente vi, eu sabia também que ele tinha perdido o ministério, não era daquela época, já tinha perdido há tempos atrás. Deus tem mostrado muitas coisas nesse ministério, não tudo, ele mostra o que ele quiser, onisciente é ele, não somos nós. E aí, ele reconheceu e contou vários sonhos muito tremendos, que realmente Deus falou com ele, que ele perdeu o ministério, e quando ele falava isso, eu via o semblante dele descaído, e eu tentei ainda animá-lo, mas eu não acreditava, eu sabia que ele não ia suportar, porque perdeu o ministério. Meu irmão, você pode perder um ministério, mas o que é o teu ministério comparado à proposta de herdar a glória de Deus, andar em ruas de ouro, mar de cristal? Nem tudo está perdido e Deus só repreende a quem ama. Se o apóstolo Paulo, depois dele dizer assim, eu não vou sair de Jerusalém, e bate boca com Jesus lá em Atos 22, ele não sai de Jerusalém, o Senhor então diz assim, tá bom, não vai sair de Jerusalém? Tudo bem, tu cai numa cadeia, depois eu te levo para Roma. Paulo sentiu a queda do seu ministério, sentiu a falta da graça, sentiu muita coisa, mas isso não o impediu de hoje nós lembrarmos que ele deu a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso não o impediu de hoje ainda ser ele um grande exemplo para mim e para você, meu irmão. Entende? Mas tem pessoas que não. Pisa na bola, tem gente que pisa na bola e acha que vai tudo correr bem. Deus não viu. Tem gente que acha que Deus é cego. Não, o pastor não viu. E o pastor tem poder para fazer alguma coisa, meu irmão? Né? Eu fiz isso aqui, não, mas o pastor não viu, está tudo bem. Meu irmão, quem abre os teus caminhos ou quem fecha, não é o pastor, é Deus.
Você não tem que agradar o pastor. O pastor te chama, come na mesa contigo, te abraça, sorri para você, e o pastor está sempre pronto a te ajudar. Mas quem tem a palavra e quem disse: a porta que eu fecho ninguém abre, não é o pastor, é Deus. O apóstolo Paulo é repreendido, acaba perdendo, nós vemos que ele perde pelo menos 90% do seu ministério. Paulo, na discussão com Jesus de Atos 22, ele perde pelo menos 90% do seu ministério, ele perde. Mas ainda assim, ele foi até a morte com Jesus Cristo. Não parou, não desistiu. E como eu falava do irmão aqui da igreja, né, que comentou e falou e reconheceu que perdeu o seu ministério, qual foi o resultado? Se desviar. Irmão, com Jesus é o seguinte: tu não tem uma perna, vai pulando só na outra. Está sem pés para se equilibrar, vai se arrastando, vai na força do braço. O reino de Deus é tomado por esforço. Agora, não penses que Deus não vai te repreender, não pense que você vai andar que nem uma almofadinha todo bonito na sociedade e que todo mundo vai te olhar sempre o exaltado maravilhoso. Não, o exaltado maravilhoso é para quem está andando direitinho, bonitinho na presença de Deus. Quando a gente, eu ou você, pisamos na bola, o chicote dói. E não adianta fugir do chicote, não. Judas fracassou, e o que sobrou para Judas? A ponta de uma corda. Pedro também pisou na bola, negou Jesus 3 vezes. Mas ao contrário de Judas, que acabou na ponta de uma corda, Pedro se transforma na base da glória da igreja do Deus vivo. Ora, são comportamentos diferentes, são reconhecimentos diferentes. Nós temos que ter entendimento, compreensão das coisas. Pedro negou, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Por quê? Porque reconheceu o seu delito. E esse chorar amargamente pode ainda nos dar a entender de que caiu sobre Pedro, um peso ministrado pelo Espírito Santo, de que aquela atitude foi errada, ele não podia fazer aquilo. E se ele chora amargamente, significa que ele reconheceu e aceitou essa repreensão. Quando Jesus Cristo ressuscita, que se manifesta a Pedro, o que Jesus disse para ele? Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo e tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Mas, Senhor, eu te neguei 3 vezes. Quando que eu não me lembro? O amor cobre multidão de pecados, meu irmão. Quando, Pedro, que tu me negou? Eu não me lembro quando tu me negou. Você entende, meu irmão? Agora, caramba, eu neguei o Senhor, eu não quero mais saber de nada. Aí veio a notícia: olha, o Senhor ressuscitou e eu não quero nem saber dele. Eu vou fazer que nem Adão, vou me esconder, porque o Senhor ressuscitou. Eu o neguei. Não, como é que é? O Senhor ressuscitou? Sai da frente! Meteu o pé na porta e correu para o túmulo. Corre para o túmulo, meu irmão. Você negou Jesus? Você pisou na bola? Você vacilou? Outra coisa, olha, presta atenção, hein? Não pense que pecar contra Deus é só pecar contra Deus, não. Pecar contra o teu semelhante é pecar contra Deus. Pecar contra o teu próximo é pecar contra Deus.
Falar mal do teu próximo é falar mal das coisas de Deus. Julgar o teu próximo é julgar erroneamente com os critérios, segundo os critérios da lei de Deus. Você tem que tomar cuidado. Eu não fiz mal nenhum a Deus, fez a um ser humano. Chutou o cachorro lá na rua, o que o cachorro te fez para você chutar ele? Você entende? Não pensa que fazer mal a Deus, ninguém faz mal a Deus, Deus é intocável. Você faz mal para Deus quando você faz mal às obras de Deus. Muita gente está debaixo da sepultura, não foi nem porque fez mal a mim, simplesmente porque falou mal deste santuário e tentou difamar essa obra. Baixaram a sepultura, e são dezenas já, perdi a conta. Pessoas que nem sabiam pronunciar o meu nome, que é difícil para alguns, Tupirani, pessoas que nem sabiam pronunciar o meu nome, só diziam assim, aquele maluco lá do morro, pronto, foi o bastante para cair num leito de hospital e não escapar mais de lá. Agora, mal a Deus, ninguém faz mal a Deus. O apóstolo Paulo diz que ele habita em luz inacessível, eu não tenho acesso a Deus. Mas eu vou perguntar, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você errou, meu irmão. Você negou Jesus 3 vezes, 30 vezes. Nessa noite, Jesus está te dando uma oportunidade. Ele vai te perguntar simplesmente o seguinte: ei, você aí, você me ama? Quem ama a Deus reconhece os seus erros. Você me ama? Senhor, eu te amo. Você me ama mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama? Senhor, tu sabes tudo e tu sabes que eu te amo. E tem mais, meu irmão, para Pedro chegar e dizer assim, Senhor, tu sabes tudo e tu sabes que eu te amo. É porque amava mesmo. Porque ele estava acostumado a ver Jesus falar as coisas que estavam no coração das pessoas. E ele disse, tu sabes tudo e tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo e tu conheces o profundo do meu ser, tu sabes que eu te amo. Eu sei mesmo, Pedro, então tu vais ser o primeiro pastor dessa geração. Tu apacenta as minhas ovelhas. Você tem ideia? Jesus Cristo vem e morre na cruz pelas ovelhas, depois ele confia essas ovelhas na mão de um homem que o havia negado 3 vezes, sabe por quê? Porque o seu amor por Jesus Cristo foi muito superior à sua transgressão. Vai tu e faz o mesmo, meu irmão. Deixa que o teu amor seja maior por Jesus do que a tua transgressão. Eu já disse uma vez nesse púlpito aqui, dei nó na cabeça de muita gente, eu já falei, nem mesmo os meus pecados me afastariam de Jesus Cristo. Por quê? Porque se eu pisar na bola, se eu transgredir, meu irmão, eu vou voltar para os pés de Jesus, nem que seja rolando no pó e na cinza, como diz a Bíblia, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Eu vou buscar essa força em todo fim, em todo tempo, até o fim. Não interessa se eu pisar na bola amanhã, não interessa se eu vacilar, abandonar Jesus e deixar de amá-lo, não interessa, eu não vou fazer isso. Sou obstinado, eu sou apaixonado por Jesus Cristo, como nunca fui por nada nem por ninguém em toda a história da minha vida. Então, meu irmão, muitos, depois da repreensão, ao invés de entender o amor de Deus, né, e a sua filiação, porque a repreensão é uma questão de amor e filiação, como diz a Bíblia, ele repreende ao que ama e açoita ao que tem por filho. Muitas pessoas, depois da repreensão, ao invés de parar e entender assim, caramba, isso aconteceu porque Deus me ama, Deus me tem por filho e herdeiro. Não, ao contrário disso, algumas pessoas, depois que são repreendidas, e tem pessoas que estão sendo repreendidas na igreja com sonhos, tá?
agora soprou aqui para mim. Tem pessoas que estão sendo repreendidas com sonhos. Então, depois de ser repreendida, a pessoa, ao invés de dizer assim, caramba, Deus me repreendeu, levanta a cabeça e vai em frente. Não, pô, Deus me repreendeu, caramba, estou perdido, estou acabado. Eu não esperava essa repreensão de Deus. Bem-aventurado é o homem que, depois de repreendido, atenta para a grandeza das misericórdias do Todo-Poderoso, meu irmão. Levanta a cabeça, meu irmão, vai em frente. Olha para os montes, teu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, não dormitará, o fiel guarda de Israel. Como os céus estão acima de você infinitamente, assim o Senhor teu Deus tem pensamentos para você, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de vida e não de morte. Agora, não ouses pensar que Ele vai te poupar, porque aí Ele vai estar fazendo acepção de pessoas. Ele é justo, imparcial. Agora, não vai desprezar jamais o amor de ninguém. João reclinava a cabeça no peito de Jesus, e alguns que já devem estar até no inferno, dizia que essa cena era porque João era um homossexual. Imagina, João era um homem apaixonado por Jesus Cristo, igualzinho eu sou. Eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Se Jesus hoje estivesse sobre a terra, meu irmão, na casa onde ele entrasse, eu ia acampar na porta. Para onde ele fosse, eu ia atrás dele. Aonde ele me permitisse entrar com ele, eu ia entrar. Eu amo Jesus Cristo. João amava também. Pedro amava também. Tiago amava também. Me dá a prova que Tiago amava Jesus. Ora, quem tem a cabeça separada do corpo por uma espada, por amor do Evangelho, precisa de prova maior que essa? Disse o Senhor Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém, irmãos? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.